E aí, galera, espero que todos estejam bem. Espero que esse isolamento acabe logo, né? Mas a gente não pode parar, não é isso? A gente tem que dar continuidade. Então, vamos para a nossa primeira aula de Sociologia sobre trabalho e sociedade relacionado ao capítulo 4 de vocês. Um momento. A gente deu início a esse conteúdo antes do isolamento social, né? Falamos um pouquinho sobre o conceito de trabalho, um pouquinho como ele foi mudando ao longo, né, da história. Nesta aula, a gente vai dar uma profundidade maior nesse conceito. Vamos também abordar trabalho, capitalismo em Marx, Weber e Durkheim, e o trabalho na sociedade contemporânea. Vimos que o conceito de trabalho é muito amplo, né? Mas sempre voltado à questão da transformação da natureza para a nossa subsistência. Então, tudo que o homem cria para a nossa subsistência é trabalho. Esse é o conceito dentro da sociologia. Vimos que a palavra trabalho ela tem origem na palavra tripalium, né? Que era, na antiguidade, um objeto de tortura. Daí você já tem a ideia de que tanto na Idade Média, na Idade Antiga, né, a visão sobre trabalho era uma visão degradante. Né? Quem trabalhava era escravo ou servo, ok? Essa questão vai mudando ao longo da história quando o capitalismo surge. Então, vamos ter uma visão do que o trabalho enaltece o homem. Então, vamos entender tudo isso de forma mais aprofundada. Né? Então, por exemplo, quem trabalhava na antiguidade só eram os escravos, né? Os nobres, os aristocratas, na visão deles, precisavam de tempo para gozar das capacidades mentais e espirituais, ou seja, pensar na sociedade, pensar na política, eles não tinham tempo de trabalhar. Então, cada vez mais era utilizado os escravos nesse período, né? Já na Idade Média, os servos, né, eram utilizados ali para obter o sustento, né, dele, mas também para sustentar os demais status, certo? Então, sempre o trabalho era visto como algo degradante, né? Não como algo que enaltecia o homem. Se eu trabalhava servo na Idade Média, se eu trabalhava escravo na Idade Antiga, ok? Essa questão ela vai sendo modificada ali com o fim, principalmente com o fim do feudalismo, né? E o início da Idade Moderna. Por exemplo, com as transformações verificadas a partir do século XII, expandem-se o comércio e o artesanato. A gente sabe que é nesse período que surge o renascimento comercial, né? A Europa começa a buscar especiarias no Oriente e tem esse renascimento comercial. E em vez de trabalhar apenas para a satisfação de suas necessidades, os artesãos, com base no progresso das cidades e com o uso do dinheiro, abandonaram o modo de vida servil e passaram a trabalhar para atender às novas demandas. Ou seja, esse contexto vai fazer com que surja uma nova classe social, né? Que foi a burguesia, né? Vai surgir ali os burgos, né? Daí o nome burguesia. E aí vocês devem entender que o capitalismo ele vai aflorar, né? Nesse período. O capitalismo ele vai se maximizar. E vocês devem entender que isso ajuda a mudar o conceito de trabalho, né? Por exemplo, o trabalho no contexto do capitalismo está relacionado ao quê? Acumulação de lucro e o trabalho assalariado. E aí você deve entender que o capitalismo, antes de um modo de produção, pode ser também definido como uma maneira de organizar a sociedade. Falamos de sociedades capitalistas porque o capital não somente organiza e determina o formato da produção econômica, como também todo o conjunto de relações sociais entre indivíduos e classes sociais. Então, a gente vai entender que o modo de produção, o trabalho assalariado, ele vai influenciar diretamente no contexto das relações de indivíduos e também no surgimento das classes sociais. Nós sabemos que os clássicos da sociologia trabalhou muito bem isso, a gente debateu isso em sala, né? E é isso que eu quero que vocês aprendam, eu quero que vocês frisem bastante esse contexto aí sobre os clássicos. Por exemplo, vamos entender o trabalho e o capitalismo em Durkheim, o trabalho e o capitalismo em Karl Marx e o trabalho e o capitalismo em Weber, ok? Então vamos começar por Durkheim, a obra do trabalho social, o nome da obra, ok? E ele vai ali abordar as mudanças que ocorreram com o surgimento do capitalismo dentro do contexto de trabalho, como ela vai influenciar dentro da sociedade. Então, por exemplo, na visão dele, com o capitalismo,
vai surgir um novo tipo de solidariedade. Quando ele fala em solidariedade, a gente viu isso em sala de aula, ele está falando em questão da organização social, não é isso? Então, antes existia uma solidariedade mecânica, onde nós tínhamos ali as funções bem definidas, voltada para a coletividade, ou seja, com o capitalismo, passamos para uma solidariedade orgânica, ou seja, as funções não são bem definidas e voltadas para o individualismo. Ou seja, a gente vê hoje surgindo funções o tempo todo, não é algo muito constante transformação. E aí muitas vezes você não sabe o seu papel dentro da sociedade. Então, o Durkheim, desculpa, ele entende que com a solidariedade orgânica há uma maior divisão do trabalho e, com isso, uma maior interdependência. Então, a gente depende cada vez mais de outras pessoas dentro da escala de produção, certo? Porque sempre a gente faz somente uma parte do trabalho, ok? E isso é reflexo de divisão do trabalho. Então, Durkheim, ele queria que as pessoas entendessem que quanto maior a divisão do trabalho, maior a interdependência dentro desse contexto, ok? Obviamente, ele observa o trabalho como um fato social, o trabalho une as pessoas dentro da sociedade na visão do Durkheim, né? Então, um ponto positivo porque aumenta a coesão, certo? Só que ele entende que isso também aumenta a interdependência do indivíduo dentro desse contexto, ok? Já em relação ao Karl Marx, quando falamos em trabalho, nós devemos entender o seguinte: ele acredita também que o trabalho une, né, os indivíduos na sociedade, só que na visão dele o trabalho dentro do modo de produção capitalista ele é desumano, né, envolve a exploração do trabalhador. Vocês vão lembrar de alguns conceitos que a gente trabalhou em sala de aula, né, a mais-valia, onde a gente observa a exploração do trabalhador, né? Por exemplo, o excedente que o empregador ganha em relação ao empregado, por exemplo. Vimos também que a mais-valia tem dois tipos, né? A mais-valia absoluta, que é em relação ao aumento da carga horária e não aumento do salário. E vimos também a mais-valia relativa, em relação que é o uso de alguma tecnologia para aumentar a produção ali, aumentar o trabalho, né, naquele período, e assim tendo maior lucro para o empregador, certo? Então, o Karl Marx trabalhou muito bem esse contexto, né, de exploração, né, onde ele também observou que o trabalho, dentro do modo de produção capitalista, ele gera luta de classes, porque temos ali a burguesia, que são os donos dos meios de produção, e o proletariado só tem como força de trabalho, só tem como bem a força de trabalho. Então, vamos compreender que o Karl Marx, quando falamos em trabalho, devemos lembrar sempre o contexto mais-valia, luta de classes e também alienação, né? O Karl Marx acredita que, dentro desse contexto trabalhista, há também alienação do trabalho, onde o trabalhador ele não sabe o valor do seu trabalho, ele não tem consciência de classe, ele não sabe as outras etapas da produção, ok? Então, tudo isso, ele entra no contexto de alienação, ele é estranho ao que ele cria, certo? Ok? Já no contexto de Weber, vamos entender que o Weber, no livro A Ética Protestante e o Espírito do Capitalismo, ele vai trazer uma relação do trabalho com a religião e o capitalismo. Ele acredita que a ética protestante ela trouxe uma valorização ética do trabalho. Nós sabemos muito bem que os protestantes tinham como filosofia a predestinação, né, uma filosofia de João Calvino, e eles entenderam o seguinte: eles entenderam que a única forma de saber se eram predestinados por Deus ou não era trabalhando. E aí eles vão criar uma valorização ética do trabalho. Por quê? Eles oravam e trabalhavam. Oravam e trabalhavam. Essa era a única maneira de saber se eram predestinados por Deus ou não. E aí o Weber vai perceber que as grandes nações capitalistas ali do final do século XIX, como a Inglaterra, Estados Unidos e a Holanda, eram protestantes. Então ele vai fazer uma análise, uma relação entre os protestantes, a valorização ética do trabalho e a maximização do capitalismo, ok? Então vejam que com o capitalismo, na visão de Weber, essa ideia de trabalho ela vai sendo modificada, né? Vai sendo valorizada, né? Hoje nós temos a visão de que o trabalho sempre dignifica o homem, certo? A gente não analisa o trabalho de forma crítica muitas vezes. A gente não analisa que existe o que? A exploração do trabalho. A gente não analisa que tem subempregos, ok? Então, o Weber
trouxe essa perspectiva. Então, vimos aí os clássicos observando o contexto de trabalho e o capitalismo. Então, Durkheim, com o capitalismo surge a solidariedade orgânica, uma maior divisão do trabalho, uma maior interdependência. O Karl Marx ele vai observar o trabalho como algo que liga assim, os indivíduos na sociedade, mas dentro do modo de produção capitalista, ele observa que o trabalho ele é desumano porque ele gera essa disparidade entre a burguesia e o proletariado. Não é socializado os meios de produção, ok? E já o Weber fazendo essa relação de protestantes e a valorização ética do trabalho, ok? Passando aí, vamos entender o trabalho na sociedade contemporânea. No mundo contemporâneo, caracterizado pelos grupos econômicos multinacionais, um grande número de pessoas depende, em nível planetário, de organizações e empresas para obter suas fontes de renda e trabalho. Envolve muito o que o Durkheim ele observava. Quanto mais evolui esse contexto, né, da solidariedade orgânica, quando aumenta mais essa divisão do trabalho, mais essa interdependência. A gente depende muito hoje das multinacionais, do capital estrangeiro dentro do modo de produção, ok? E isso vai gerar vários fatores, né? E vamos observar um dos fatores que está atrelado ao capitalismo, a gente pode dissociar, que é o desemprego, né? A gente sabe muito bem que o desemprego relaciona a própria natureza do capitalismo e ao surgimento de grande número de trabalhadores assalariados, fenômeno decorrente da Revolução Industrial. A gente sabe que está atrelado, né? Porque vai ter uma grande massa de trabalhadores e, consequentemente, muitos não conseguem se adaptar a essas transformações que ocorrem no mundo do trabalho o tempo todo, certo? E aí que eu trouxe esse contexto para a gente debater, né? O desemprego sazonal, né? A gente tem esse tipo de desemprego que é relacionado às atividades e empregos de caráter sazonal, ou seja, sujeitas a interrupções periódicas. Então, vamos aí pensar no contexto da lavoura, né? No período, por exemplo, algumas pessoas aqui no interior de Alagoas viajam para o Mato Grosso para trabalhar somente um período ali na lavoura do algodão. Ou seja, a partir do momento que acaba a safra, eles ficam desempregados. Esse é o desemprego sazonal. Outro exemplo seria você trabalhar na alta temporada do turismo, né, aqui no Nordeste, né, com o período de verão, e depois você não conseguir se manter no emprego. Então, é um desemprego sazonal, por temporada, ok? Já outro tipo é o desemprego conjuntural ou cíclico, né? Aí trazendo para a nossa realidade, né, para o nosso momento, a gente vai observar que nós estamos passando por uma crise econômica. Automaticamente, algumas empresas começam a demitir. Então, esse é o desemprego conjuntural cíclico, né? Decorrente do excesso de oferta de força de trabalho em razão de crises econômicas que implicam a queda pela procura de bens e serviços. Ou seja, quando passamos por uma crise econômica, obviamente vai ter um número de desempregados, vai aumentar o número de desempregados em qualquer país, né, que esteja passando por esse momento, ok? Então, um momento bem atual que com o coronavírus a gente está passando por uma crise econômica e, consequentemente, vai ter, sim, um maior número de desempregados, né, futuramente, ok? Também temos o desemprego friccional, que são desempregos ali momentâneos, né, quando você muda de área, etc. E estrutural, que é relacionado ao quê? O desemprego pelos desajustamentos no mercado de trabalho, ou seja, é quando aquela pessoa não consegue acompanhar as mudanças tecnológicas, e ela não consegue entrar no mercado de trabalho. É uma pessoa que ela não consegue se adaptar à tecnologia, ok? Então, chamamos esse desemprego de estrutural. Por exemplo, os efeitos da globalização. Muita gente não consegue se adaptar. Imagina aquela situação de uma pessoa trabalhando 15 anos numa empresa, fazendo movimentos repetitivos todos os dias, fazendo aquela mesma função, e a partir do momento que ela é demitida, ela entende que ela ficou para trás. Ela não estudou, ela não se qualificou para esse momento, né? Por exemplo, algumas pessoas não sabem usar um computador em pleno século XXI, ou seja, consequentemente estaria fora do mercado de trabalho, certo? Seria muito difícil arrumar um emprego no momento atual, ok? Então, vimos aí o desemprego sazonal, né, que é por temporada, o desemprego conjuntural cíclico, que relaciona a uma crise econômica. Temos o desemprego friccional, relacionado a um momento, uma questão momentânea, né, em pouco tempo ali mudando de área, não conseguindo se adaptar ali, e estrutural, esse conceito da globalização, que interfere nesse conceito, esse contexto da tecnologia, onde as pessoas não conseguem se adaptar a esse momento, ok?
Pessoal, vou deixar algumas questões, certo, no Google Sala de Aula, né? O código de acesso é esse daí, no segundo ano. A gente vai estar postando as videoaulas e deixando sempre alguns exercícios para vocês. Então lá a gente vai tirar mais dúvidas, né, através do chat e tudo mais. Então aí fica o código aí para vocês, o código de acesso. E é isso, né? Coisa bem básica, bem simples, né? A gente também não pode estender muito, ok? Então é isso, pessoal. Espero que tenham gostado. Até a próxima.